Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Dorivaldo Cabral Machado Gaspar nasceu em Angola, na província de Huila, cidade de Lubango. Filho de uma família muito feliz, ainda criança, ele e o irmão foram incentivados a estudar música e violão. Mais tarde, formaram um grupo que ficou muito conhecido pelo país, tendo a oportunidade de se apresentar com cantores nacionais e internacionais. Até que um dia, o pior aconteceu. Uma tragédia mudou o curso da sua vida e foi a partir daí que ele se voltou para Deus. Mas não tinha nada melhor que ele pudesse fazer. Seu encontro com Jesus fez com que se soltasse aquela corda do pescoço. Marcou um momento em que seus medos foram embora e suas indagações encontraram as respostas definitivas. Dorivaldo, que prazer pra gente ter você aqui. Muito obrigado. Eu acho sempre muito interessante receber estrangeiros aqui no nosso programa, sempre com uma história diferente. E eu já sei que você tem um apelido carinhoso, né? As pessoas chamam de Dorivas. É, Dorivas. E eu vou tomar essa liberdade também. Com certeza, já é minha amiga, Dorivas. então pode chamar Dorivas. Fala um pouquinho pra gente dessa sua infância lá na Angola. Como é que foi a sua infância e a sua família? Então, eu louvo a Deus, porque Deus dotou meu pai, né? Digamos assim, porque meu pai é muito visionário, então, visto que o Angola teve uma época muito difícil, de uma guerra civil, então, depois da guerra ter passado, aquele efeito pós-guerra que é a facilidade de fazer dinheiro, se você for visionário. E graças a Deus, Deus dotou meu pai de alguma visão e ele teve a capacidade de desenvolver as suas condições. Até porque ele já vinha com antecedentes muito bons também. O meu avô já era muito conhecido em Angola, muito famoso, muito, não digamos famoso, poderoso, vamos dizer assim, porque ele era assim, chefe das cadeias, não é? Então tinha um nome muito pesado, muito forte. Então meu pai sempre teve bons exemplos, então. E graças a Deus ele sobressaiu muito, empreendedor, tem empresas dele hoje, né, que sustentam, assim, muito bem a família. Como pai, como você, que imagem que você tem dele? Nossa, eu tenho um pai muito exemplar. Ele é um exemplo para mim. Na verdade, eu costumo dizer que a minha diferença entre ele é só que eu sou cristão e ele não, né? Cristão até que ponto, né? Quem sabe lá no íntimo ele também deve ser cristão. Sim. Mas ele é um mega pai, super pai. Tenho muitos bons exemplos dele. Que legal. Como pai, como líder de casa, O que, por como exemplo, marido. assim, que você admira nele? O jeito que ele cuida da família, o jeito que ele cuida da minha mãe, por exemplo. Ele não bebe, não fuma e desde criança eu tenho esse exemplo, né? Não é preciso ele dizer, olha, não bebe, não fuma, mas a atitude dele, né, já mostra isso. É um pai muito carinhoso, muito presente, aquele pai que casa, trabalho, casa, presente, carinhoso. Ele faz de tudo para dar as condições tanto financeiras como psicológicas, afetivas. Ele consegue preencher
tudo isso. Ai, que Graças legal. a Deus. Um super pai. É um mega pai. Eu quero ser como ele quando eu for um pai também. Que legal. E, pelo jeito, sua família também incentivou vocês, né? Na área da música, vocês estudaram Muito. instrumento. Como é que foi sim, isso? na verdade, o que acontece foi quando o meu irmão nasceu, o meu tio, que já era cantor, ele ofereceu um violão ao meu irmão. Só que nós éramos crianças e naquela mudança de casa e tudo mais, o violão cai, quebra, rebenta as cordas. Então, chegou uma fase em que o violão tinha uma corda só. Então, eu já não me lembro porquê. A gente pegou no violão, vamos fazer barulho, vamos fazer música com o violão de uma corda só. Então, começou a nascer alguma coisa lógica, porque a gente estava fazendo música, até fazendo assim, não, a minha música é mais bonita, não, a minha... Então, tivemos uma bela ideia. Vamos ao papai e à mamãe, vamos... Porque a gente chama papá, mamãe. Vamos ver qual a música é mais bonita. Daí mostramos, e eles ali ouvirem, entenderam, puxa, tem um som lógico aqui. Eles parecem que têm a capacidade de fazer alguma coisa. No fim do ano, quando vocês passarem, né? Se vocês passarem, porque eles sempre incentivavam assim. A escola. Exato, na escola. A educação em casa sempre foi muito rigorosa. E quando eu digo rigorosa, não é aquele pesado, não, mas é uma educação. Olha, você tem que falar assim, vocês não podem falar assim. Acompanhando, presente. Exatamente, como falar, como tratar as pessoas. Em casa sempre foi muito aquela coisa bem rigorosa. Então, quando vocês passarem de classe, eu compro o violão para vocês. A gente passou de classe e 2 violões que meu pai comprou. E a gente aprendeu a tocar. Ele disse, puxa, aqui vai dar alguma coisa. Aí, pouco depois, ele comprou um teclado. A gente aprendeu a tocar teclado. Então ele entendeu, puxa, aqui vai nascer alguma coisa. Acontece que eles vão de férias para a Europa. Sempre em setembro, infelizmente no meu mês, quando eu faço anos. Mas às vezes eles fazem o esforço de estar num aniversário. Então eles foram, e o meu tio teve a bela ideia de fazer 3 músicas. E ele ensinou para a gente. Para quando eles chegassem de férias, que a gente surpreendesse, porque eles, quando saíram, a gente só sabia fazer alguns acordes, a gente não tocava nenhuma música. Daí quando eles chegaram, a gente montou o aparato todo na sala, violão, teclado, e a gente tocou para eles. Nossa, foi assim... Digamos, a apresentação. Exatamente, foi a apresentação até hoje. O meu irmão tinha... Eu tinha os meus 14 anos, se eu não me engano. Então, o meu irmão tinha uns 8, 9 anos, né? Todo mundo pequenininho, né? E Encantou! Nossa, eles choravam ali de emoção. Daí, a partir daí, o meu pai passou a investir muito. Daí nós mudamos para outra, porque nós morávamos no prédio, daí mudamos para um apartamento espaçoso. Meu pai fez uma sala só para instrumentos musicais. Olha! Comprou a bateria, eu sentei na bateria, comecei a tocar a bateria. Gente. E me tornei o baterista da banda. Quer dizer, vocês formaram uma banda, então? Exatamente, que era eu, baterista, o meu irmão mais novo era o baixista, a minha irmã mais velha era vocalista, eu ensinei o meu primo a tocar teclado, ele ficou teclista, e tinha que era meu melhor amigo, na altura que era meu colega também de escola, que eu ensinei a tocar o violão. E assim formamos a banda, que eram os Shoas. Shoas, Que projeção que essa banda Shoas conseguiu na Angola ou fora da Angola? Puxa, em pouco tempo, pelo meu pai já ser muito conhecido, isso ajudou muito. Então, meu pai tinha muitos contactos e em pouco tempo nós ficamos conhecidos como a banda mais jovem da Angola. E, puxa, todo mundo via, a gente passou a passar na televisão, tínhamos muitos shows, éramos muito convocados para shows e ganhamos, assim, carinho rapidamente do público, porque as pessoas diziam, puxa, tão novos, tão pequenos e já tocam. Tudo bem, no princípio era um barulho, depois começou a ficar organizado, não é? Mas, graças ao meu pai e a influência que ele tinha, ele conseguiu, ele não media esforços, ele fazia o que for para... Vocês tocaram em que países? Olha, nós fomos a Portugal, nós estivemos na Itália, o nosso último álbum nós gravamos na Holanda, já tivemos convites para ir para o Brasil, né? Mas acho que não tivemos essa oportunidade de vir, porque o meu pai estava muito ocupado, né? Muitas vezes ele tinha trabalhos e não podia vir. Nós já tocamos em alguns países lá da África também, como São Tomé, que é uma ilha muito linda lá da África, e já tivemos vários convites assim, para outros países que em tempo oportuno iríamos, né? Mas não acabamos por não ir, né? Quer dizer, as expectativas eram as melhores, né? Eram as melhores, porque o meu pai, ele
ele apostava tudo naquilo. Era a paixão dele. Sim, e da família também. Da família, nossa, a família orgulhava-se. Nos shows, o maior barulho já sabíamos de onde vinha, era da família. O que aconteceu, Dorivas, que mudou essa história, que marcou sua vida? O que aconteceu? Então, quando eu vou para Luanda, quando eu volto, o meu pai, ele, que ele faz? Ele disse assim, bem, eu vou comprar carro para todo mundo. Ele comprou o meu carro, deu um carro para minha irmã. E o meu irmão, como ainda não tinha idade, o meu irmão estava sempre a chatear que queria moto, quero moto 4, quero moto 4. Daí, ele não tinha como, poxa, estou a dar carro para os mais velhos, tipo, vou ter que ouvir o apelo dele. Então comprou uma mega moto 4 para ele. E acontece que ele era bom, por acaso, na moto. Ele era muito bom, muito... Puxa, fazia cada coisa com a moto. Acontece que há sempre os amigos que incentivam a maluqueira, né? Olha. E então eu me lembro que nesse dia eu tinha o aniversário de uma amiga. Lá no aniversário, a madrinha da minha amiga que era aniversariante, liga para ela e diz assim, ó. Diz o Dorivas que o irmão dele teve acidente. Mas olha, não assusta. Diz que foi coisa leve. Eu, no momento, não fiquei muito assustado, porque dias antes, o que é que ele fazia? Ele pedia aos amigos dele, dizia assim, olha, liga pro Dorivas, diz que eu tive acidente, você vai ver como é que ele vai ficar. Olha. Os amigos dele ligavam para mim e eu ficava desesperado, ai, meu irmão. Então naquele dia eu fiquei assim, eu disse, deve ser uma brincadeira. Pronto, mas lá eu peguei e fui para lá. Na verdade, como não estava muito preocupado, havia uma amiga que eu disse, olha, você pode me dar uma carona antes? Então eu peguei e levei essa amiga para casa. Quando eu estava subindo para casa, o meu pai liga para mim. Nossa, meu pai liga assim, já em prantos, né? Ai. Dizendo, ó, o teu irmão morreu. Nossa. Eu não caí em mim, mas eu sei que eu parei o carro e eu comecei a gritar. Eu gritei. Por quê? Porque até então você ouve o quê? Quem morreu? O irmão do fulano de tal. Claro. Quem morreu? O primo do cicrano. Quem morreu? O pai do beltrano. Nunca chega na tua casa. Sim. Pra você é uma coisa assim... distante. A gente nunca pensa que a morte vai bater na minha porta. Exatamente. De repente, naquele dia... foi duro demais. Eu gritei. Até que eu consegui... Ele tinha quantos anos? 17 anos. E imagina aquele rapaz que é o querido. Aquele que é amigo de todo mundo. E que é o bonitão, né? Que as garotas caem. Era o meu irmão. Então, puxa, e era aquele também que ajudava na agitação da família, sabe? Puxa vida. Quer dizer, uma perda de qualquer forma. Exatamente. Ainda mais numa situação dessa. Exatamente. E depois ele era o meu parceiro. Eu costumo dizer assim, que ele era o meu meio dentro de casa. Na minha casa eram 3 grupos. Que era eu e meu irmão, a minha irmã e a minha irmã mais velha e a minha irmã mais nova, e o meu pai e a minha mãe. Eram 3 ciclos ali. E eu e ele dividíamos os sonhos. Quantas vezes nós dormíamos tarde, sonhando. Olha, quando fomos mais velhos, vamos fazer empresas, vamos fazer isso. Puxa, nós dividíamos a vida. Os meus pais, quando comprassem assim uma calça preta, para mim era preta, dele era branca. Para mim era o carrinho vermelho, para ele o verde. Então dividíamos a vida. Sim. Quando eu chego a casa, depois dessa informação, você vai com aquela coisa, não, é mentira. Sim. Daí você chega abrindo todas as portas e você vê que não está ninguém em casa. Você vê já um sinal estranho, como não está ninguém em casa, e as portas abertas. Daí quando eu saio pra rua, eu vejo as pessoas lá na rua assim, olhando pra você com cara, coitado. Aí eu caí, bum, os meus amigos tiveram que segurar. Aí eu fui pra casa. Caiu mesmo? Eu caí assim, perdi forças. Porque você entende que o mundo caiu, você diz, puxa, que vida é essa? Né? Daí a casa, nós chamamos de casa mortuária lá, não é onde leva o corpo, não é? Eu fui até lá, vi a minha família toda lá, puxa, quando eu vi o meu irmão estendido ali na pedra fria, eu toquei em mim, eu disse, puxa, o que aconteceu? Ele está aqui. Onde é que está a vida? Sim. Se ele está aqui, se a vida é aquilo que eu vejo, se a vida de fato é material, onde é que ele está? Olha. Puxa, a partir desse momento, eu comecei a pensar, parece que o mais importante da vida não se vê. Puxa vida, olha. O mais importante da vida não é aquilo que eu toco, material. não é o material, porque o material está aqui.
Então, pronto, nós voltamos para casa. Quando eu cheguei a casa, tinha uma senhora, que foi a senhora que ligou para a aniversariante, Sim. e de uma hora para outra ela acabou por se tornar, assim que eu digo, uma das minhas melhores amigas. Embora sendo senhora, ela Sim. conversava muito comigo, dando bons conselhos. E quando eu chego a casa nesse dia, estava ela na porta, e ela deu um abraço assim, muito forte, e disse assim: Deus está contigo. Deus Aí, está contigo. A partir desse dia, você eu comecei a pensar assim em ficou Deus. sensibilizado. Exato. O meu foco passou assim, pro céu. E ela me dá aquele abraço e diz: Deus está contigo. Aí Deus pega toda aquela lembrança e diz: Ei, eu estou contigo. Lembra disso. Lembra Olha. daquilo. E eu comecei a dizer: puxa, afinal existe um Deus que fez aquilo, fez isso. Eu posso me apegar a Deus. E eu ainda pensei: será que era preciso ter perdido o meu irmão para pensar nele? Puxa. Por um tempo eu comecei a me sentir tão culpado. Disse: puxa, será que era preciso perder o meu irmão para reconhecer que ele é Deus? Então pronto, aí a vida continuou e eu comecei a ler a Bíblia. A partir desse momento, comecei a ler a Bíblia e fui conhecendo, né? Você aquilo que é teve Deus. um encontro com Deus a partir dessa senhora Exato. que foi te aconselhando, Exatamente. te dando forças naquele momento. Exato. Eu quero que você diga assim um pouquinho pra gente, Dorivas, o que significou para você uma entrega para Deus? Uma coisa é você ser impressionado, né, pelos cuidados de Deus. Outra coisa é você assumir uma religião para você, uma religião tradicional. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, de forma resumida. Exato. E também a reação dos seus familiares. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, por acaso a minha família começou já a achar muito estranho. Puxa, então não era uma coisa assim, normal. A gente ia à igreja quando quer, funeral do fulano, casamento, é que a gente vai para a igreja. Daí, tá lendo a Bíblia. Ok. Não vai dar em nada. Segundo dia, lendo a Bíblia de novo. Por quê? Porque eu fiquei assim, eu fiquei o único rapaz. E eu era o centro, não é? Sim. Eles tinham todo o receio para cima de mim agora. Então, eu estava assim trancado. Eu abri a porta, lendo a Bíblia. Uma semana, puxa, o que é que se passa? Tá tudo bem com você? E a coisa foi acontecendo. Eu fui encontrando a vontade de Deus ali. E aparecem aqueles amigos que pertencem à denominação X, Y, Z, que vão convidando, que vão vendo que você está interessado. Vem para a minha igreja. E eu já fui à Igreja Universal, assim, por convite. Não de participar, um dia vou. Só que eu sempre fui muito racional, nunca fui muito assim, emotivo. Nossa, tocou. Não. Eu sempre fui muito. Falou, espera aí, será que na Bíblia está assim? Eu fui para várias igrejas. E a partir daí os meus pais achavam muito esquisito isso, muito estranho. Por quê? Meu pai, aquele senhor da sociedade, de repente, o filho de Paulo é crente agora. Nossa, daria aquela coisa, aquele desconforto para ele. Mas eu fui persistente, porque ele desde criança aprendi uma coisa com ele. Que quando você acredita numa coisa, você pega e segue até o fim. Olha. E eu aprendi isso com ele. Que herança que seu pai deixou. É verdade. Então, eu fui investigando, fui lendo, eu fui entendendo que havia um Deus e tinha uma verdade e queria alguma coisa de mim. E que se eu permanecesse constantemente ouvindo, investigando sobre ele, que eu chegaria lá. Eu chegaria. Até que um dia eu me lembrei que nós tínhamos um amigo, que era muito amigo do meu pai, que depois se tornou meu amigo também, que ele era o editor dos videoclipes do grupo. E ele, quando eu fosse lá para minha casa editar os vídeos, eu ficava lá assistindo e ele ficava falando de coisas que eu não entendia. Até que eu me lembrei, quando comecei a ler a Bíblia, eu me lembrei que ele falava de coisas que eu não entendia. Aí eu disse, poxa, tem que procurar o João Carlos. Era o João Carlos. Puxa, é incrível que alguma coisa sempre me desviava. Eu saía de casa para procurar o João Carlos, eu passava no estúdio e eu me esquecia. Passou 1 mês, 2 meses, até que no dia eu disse assim, puxa, eu hoje tenho que procurar o João Carlos. Só que de repente, de novo, eu tinha que parar de novo no estúdio e eu ia me esquecer de novo. Quando eu paro em frente ao estúdio, quem passa à frente do meu carro? João Carlos. Eu saí do carro com ele, João Carlos, vem cá. Olha, eu tô há tempos para falar com você. E ele disse, poxa, eu tô há tempos, eu espero que você venha falar comigo. Olha. Eu disse, puxa, entra aí, vamos dar uma volta. Olha, ele começou a falar. Nossa, é como se tivesse tirado assim uma venda dos meus olhos. Eu comecei a ver a vida com sabor, com cores. Eu estava vendo naquele momento uma verdade linda, bonita, uma verdade que dava histórias gosto. Da Bíblia? O que é? Exato, histórias da Bíblia. Sobre a salvação, sobre os mandamentos de Deus, sobre
sobre a vinda de Jesus. Eu estava assim, puxa, isso são coisas que dá gosto de aprender e que você entende que há muita possibilidade de ser verdadeiro, porque Que coisa até então eu não linda. tinha ouvido falar sobre tais coisas. Olha, Nós ficamos o dia todo e eu, puxa, o meu coração pulsava. Meu olha. coração dizia, puxa, que coisa boa! Então ela convidou-me para um culto de quarta-feira, que era o culto de orações. Na igreja? Na igreja. Adventista. Adventista, eu fui lá para a igreja central. Quando eu entrei, puxa, a recepção, você dizia, puxa, nossa, é tão gostoso o jeito que eles recebem a gente, aquela simpatia, aquele carinho. Nossa, até então você estava acostumado a ser paparicado porque você é famoso, mas ali você tá entrando e eles olham para você como pessoa, não como o Dorivas do palco, mas eles olham como um irmão, como um amigo. Então quando eu sentei e eu vi as músicas, a pregação, nossa, eu ouvi aquela coisa que diz assim, é aqui. Olha. Daí eu entendi que mais cedo ou mais tarde eu me tornaria adventista. Que coisa linda. Eu sabia que ia enfrentar barreiras, problemas, mas eu sabia... Você estava decidido. Eu sabia que se eu quero ser cristão e pertencer a alguma igreja, a igreja é essa aqui. Olha só. Dorivas, você estava acostumado com palco, com instrumentos, com músicas. Rapidamente, a gente tem pouco tempo, mas eu queria muito saber o que significou, que diferença foi essa de tocar num palco e, de repente, a primeira vez que você tocou numa igreja? Nossa, a primeira vez que eu toquei numa igreja foi... Olha, eu tremia, sabe? Por quê? Porque no palco eu era cheio de atitude, né? Eu era o showman da coisa, eu que puxava o público e tudo mais. Acontece que nos últimos shows que eu fiz, eu já conhecia a verdade. Eu já estava de vez em quando na igreja, né? Na igreja adventista nesse caso. E às vezes estava no palco e o coração já não estava lá. Às vezes o pessoal querendo tocar, agarrar, querer autógrafo. E a minha cabeça estava, puxa, as músicas da igreja são tão saborosas. Tá lá ajoelhado, orando. Eu pensava, eu já não estava lá no palco. Acontece que eu gostava muito, quando eu fui frequentando mais a igreja, eu ouvi na oração, encontro calma. E essa música, assim, eu viajava, eu voava com essa música. Até que eu comecei a treinar. Havia amigos, olha, você tem que vir cantar, tem que cantar, porque todo mundo conhecia. Eu disse, tá bom, vou treinar. E eu treinei essa música. Então acho que foi num JA, já não me lembro, acho que foi no JA. E eu tava lá na frente, no palco do Senhor agora. Olha. Já não mais no palco do mundo, mas no palco de Deus. Mas eu tremia, eu tinha que responsabilidade. Que coisa linda. Porque todo mundo ali cantava muito. E era a responsabilidade de não só as pessoas saberem que eu sou cantor, mas era passar aquela mensagem, a palavra, o evangelho. E era aquela responsabilidade de todo mundo dizer, poxa, o Dorivas está na igreja. Nossa, e todo mundo, muitas vezes vieram conversar comigo dizendo, poxa, você me deu uma força. Porque quando vimos você entrando para a igreja, eu disse, poxa, até o Dorivas aqui. Olha. Então é melhor a gente continuar. E disse, poxa, graças a Deus, como Deus usa as pessoas, né? Sim. Então, para mim, o palco do Senhor foi assim, poxa, foi uma coisa que me assustou, vou ser sincero. Assustou não. Eu vi a responsabilidade, mas que eu almejei, eu quis muito. Que coisa e linda. hoje, graças a Deus, vou me acostumando cada vez mais, porque aqui no NASP eles incentivam, eles convidam, eu já participo muitas vezes. Lá cantei só uma vez. Aqui eu acho que eu já perdi a conta. Ai, que lindo. Querido, puxa vida, a gente poderia ficar te ouvindo horas, mas a gente tem um momento de umas perguntinhas, um ping-pong aqui no nosso programa. Eu te falo uma palavra, você me diz o que vem à mente. Ok, vamos tentar então. Viver. É Cristo, como diz a Bíblia. Para mim, viver é Cristo. Deus. A razão da vida. Sucesso. Sucesso. É um objetivo. Sucesso é um objetivo meu. Felicidade. Felicidade. Família. Família. É a base da nossa felicidade. Sofrimento. 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 A ausência do meu irmão. Um pedido. Que Deus toque o coração da minha família toda. Um privilégio. Amar a Deus. Morte. Morte.
em Cristo, morrer em Cristo. Eu quero. Uma música. Na oração. Ou, desculpa, O Poder do Amor, que foi a Sim. música do meu batismo. Que lindo. Uma grande lição. Não somos suficientemente sábios diante de Deus. Liberdade. Conversão. Quando a gente se converte, nos tornamos livres. Um versículo bíblico que te acompanha. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te apavores, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a minha destra. Isso me deu muita força mesmo. Que lindo. Olha, esse seu testemunho é empolgante. Amém. Que Deus continue te abençoando muito, Dorivaldo, a sua família também. Deus Muito seja obrigado louvado. por ter vindo aqui, dividido um pouquinho de você com a gente. Que simpatia. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.